Nós vamos conversar agora aqui no Expresso CNN com o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Juarez Cunha. Dr. Juarez, bem-vindo, muito obrigada por mais uma vez nos atender aqui na CNN. Boa noite, Roberta. Um prazer estar novamente com vocês e falando sobre notícias boas que a gente precisa, né? A gente precisa muito, né, doutor? Queria te ouvir sobre a importância dessa notícia nesse momento, da gente conseguir essa autorização para vacinar as crianças de 5 a 11 anos. Qual que é a importância estratégica da gente vacinar agora essa parcela da nossa população? Bem, da mesma forma que a gente observou em relação aos adolescentes, quando houve a liberação para uso em adolescentes, né, para nós é ótimo termos a possibilidade de proteção, né, não só individual das crianças, mas também isso vai auxiliar na proteção da coletividade, né? Então, eu acho que no início da pandemia, e mesmo até agora, a gente tem aquelas informações epidemiológicas que o grupo de criança e adolescência é um grupo que tem um risco menor em relação à doença, né? Pelo menos em relação a casos mais graves, né? Mas o que nós temos visto na vida real é que, por exemplo, no Brasil nós temos mais de 2.400 mortes de crianças e adolescentes por Covid durante esse período da pandemia. Então, claro, quando a gente compara com os mais de 610 mil mortos, é um percentual pequeno na faixa etária, mas isso representa um número de óbitos muito maior do que todas as outras doenças que nós temos vacinas para a proteção das crianças. Sabe? A importância que esses números têm no nosso país, né? Então, eu acho que vacinar a criança vai não só proteger a criança, mas proteger a família e proteger a coletividade. Então, tenho certeza que ter sido já aprovada no FDA facilita muito, porque o que foi apresentado para lá, o que está sendo apresentado pela própria vigilância europeia e agora aqui, são documentos bastante importantes em termos de dados de tanto de eficácia como de segurança da vacina nesse grupo etário. Agora, é importante, Roberto, a gente salientar que é outra vacina, não é a mesma vacina que a gente tem, a plataforma é a mesma, então não adianta só a Anvisa libera e a partir do dia seguinte vamos estar usando. Não, tem que vir uma vacina nova, porque a composição da vacina é diferente. Ela é 1/3 da dose utilizada de 12 anos em diante. Então, não é só dividir em 3 a dose, porque a composição é diferente. Então, a gente vai ter que ter a aprovação e depois vai ter que ter a importação dessa vacina e também vai ser utilizada de acordo com os critérios do nosso Ministério da Saúde e o Programa Nacional de Imunizações, que vai definir, né, quando e se esse grupo vai ser colocado dentro dos grupos preconizados para serem vacinados pelo Ministério, né? Mas essa dose diferente, essa composição diferente, doutor, é da mesma forma que acontece com outras vacinas também, que acabam sendo dadas para imunizar adultos e crianças? Sim, nós temos várias vacinas que têm formulações diferentes para crianças e adultos. Um exemplo é hepatite B. A formulação para crianças é diferente da formulação para adultos. Hepatite A também é uma vacina assim. Então, não é. Então, isso eu acho que é importante salientar, né? Então, até para a gente não correr riscos de acontecer alguma aplicação equivocada. Nós temos que esperar a nova vacina chegar. A plataforma é a mesma, né? De RNA mensageiro, mas é uma vacina diferente e própria para a criança, né? Sim, e até porque, doutor, alguns pais têm se posicionado contra a vacinação de crianças. Para a gente deixar bem clara aqui a informação correta, existe algum risco de fazer a vacinação de crianças com essa vacina da Covid-19, que foi amplamente testada, que a gente tem resultados nos adultos, inclusive já com essa parcela da população vacinada com 2, até com 3 doses, né? Algumas pessoas. Já dá para a gente esclarecer isso para todo mundo, doutor? Eu acho que é muito importante falarmos sobre eventos adversos, né, Roberto? O que nós temos aprendido com as vacinas Covid, né?
As vacinas, a grande maioria das pessoas não tem eventos adversos ou tem eventos adversos leves a moderados. É muito raro que eventos adversos graves aconteçam, mas podem acontecer com qualquer vacina. Por isso que é importante também a fase 4, que a gente chama de farmacovigilância, né? Os estudos que foram avaliados para a liberação da vacina mostraram que a vacina foi extremamente segura nessa faixa etária, né? Agora, os estudos foram com mais de 2.000 crianças. Claro que quando a gente começa a utilizar num número importante, muito maior de pessoas, a gente tem que reforçar a vigilância. Os dados, pelo menos que a gente tinha visto de ontem, mais de 500.000 crianças já tinham sido vacinadas nos Estados Unidos a partir da liberação, né? Então, rapidamente também a gente vai ter dados de outros países que já estão usando. O Brasil vai ter que também esperar um pouco mais, como eu falei, mas a partir do momento que outros países já estejam utilizando, a gente vai ter também mais tranquilidade em relação a essas informações que logo, logo a gente vai ter. Leandro Rezende tem perguntas para o senhor também, doutor. Vem, Leandro. Valeu, Roberta. Doutor Juarez, obrigado por estar conversando com a gente. A Fundação Oswaldo Cruz hoje divulgou um dado, doutor, dizendo que a cobertura vacinal da população brasileira com a primeira dose está estagnada em torno de 73%. Como fazer agora para que o Brasil não fique parado nesse patamar e volte a avançar com a cobertura vacinal, doutor? Que estratégias que devem ser adotadas, né? O Brasil já avançou bastante com a imunização. O que deve ser feito agora para poder avançar ainda mais e sair desse patamar de 73%. Nos preocupa muito, né, essa estagnação, porque isso significa que nós temos um percentual, eu acho que expressivo, da população que já poderia ter se vacinado e ainda não se vacinar, né? Então, acho que nós temos que reforçar principalmente a experiência de vida real que a gente já tem, não só aqui no Brasil, como em todos os outros países. As vacinas estão evitando doenças graves, estão evitando mortes, né? Então, se nós estamos num momento tão bom, né, que a gente, apesar dos números ainda serem importantes, mas comparados, né, quando a gente tem agora 200, 300 mortes comparado com 3.000, é claro que a gente acha são números muito menores, mas a doença ainda está acontecendo e as pessoas estão adoecendo e estão falecendo. Só que a grande maioria das pessoas que estão sofrendo da forma mais grave da doença são os não vacinados. Então, esse é um recado para as pessoas, né? Vamos nos vacinar, que a vacina protege, sim, para as formas moderadas, graves e morte, né? Fundamental não só quem não fez a primeira dose fazer, né? Quem ainda está esperando a segunda, fazer a segunda, e aqueles grupos que foram chamados para a terceira dose também fazer a terceira dose. E é fundamental que isso aconteça. Enquanto isso, outra coisa que nos preocupa é o relaxamento das medidas não farmacológicas, em especial o uso da máscara, né? O que nós temos visto nos outros países que já tiveram momentos como o nosso e foram relaxando as medidas, a gente tem observado aumento de número de casos novamente. Vejam a Europa o que está acontecendo. Então, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado, temos que nos vacinar, enquanto isso, continuar utilizando máscara e evitar aglomerações, procurar evitar ao máximo a possibilidade de ou se contaminar ou contaminar alguém, né? Doutor, mas como que o senhor vê esse momento que a gente está agora de pandemia e até de otimismo também com os números que, sim, melhoraram muito, até se a gente pega as internações e principalmente as mortes, hospitalizações, casos na UTI, casos mais graves também, tudo resultado da vacinação que funciona. Mas como é que você vê esse momento e essa cobertura vacinal que o Leandro estava falando, até com o alerta da Fiocruz, ela é suficiente para segurar possíveis surtos, inclusive com esses feriados, com o fim do ano que a gente vai ter por aqui? Porque muitos líderes, muitas autoridades estão justificando até flexibilizar medidas, até como o uso da máscara em locais abertos, ao ar livre, se apoiando no argumento da taxa de vacinação, né? Da quantidade de vacinados que a gente tem aqui, até fazendo a comparação com algumas regiões da Europa. Roberto, então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar, se nós temos 73% da população vacinada,
E vamos fazer um cálculo aqui. A nossa população de crianças abaixo de 12 anos deve ficar em torno de 12 a 15%. Significa que eu devo ter entre 10 a 12% da população que já poderia ter se vacinado e ainda não se vacinou, né? Então, esse é um cálculo que a gente tem que pensar. E é claro que a situação que a gente gostaria da imunidade coletiva, que antes a gente pensava em 70% da população vacinada, isso foi antes da Delta, né? Com a Delta se viu que talvez a gente nem consiga alcançar os níveis que seriam os desejados. Mas o que a gente tem certeza? Maior percentual de pessoas vacinadas, menor possibilidade de circular o vírus, menor possibilidade de ocorrerem novas variantes e, principalmente, desafogando o nosso sistema de saúde, diminuindo a hospitalização e diminuindo mortes. Então, isso a gente tem certeza que quanto maior o percentual de pessoas vacinadas, maior são as nossas chances até de poder liberar com maior tranquilidade as medidas, né, que a gente chama não farmacológicas. E um aspecto, eu acho que importante, até, Roberta, do que eu tinha comentado antes de vacinar ou não as crianças, que até tu tinha perguntado, que muitos países apreensivos, eu acho que não dá para esquecer esses números, né, de óbitos no Brasil, óbitos de gestantes por Covid é muito importante, óbitos de crianças e adolescentes. Nós temos Covid longa em crianças. Se eu tenho 2.400 crianças que morreram e adolescentes que morreram, eu tenho mais de 25 mil internações de crianças e adolescentes por síndrome respiratória aguda grave. E nós temos as sequelas que a gente está vendo aí, muitas pessoas que tiveram Covid têm relatado. E um outro aspecto que a gente chama de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né, que é uma sigla que acontece em crianças e adolescentes. No Brasil, nós temos mais de 1.400 casos com esse diagnóstico e com 82 óbitos só também com esse diagnóstico. Então, vejam, outro aspecto que eu acho que vale a pena salientar, que os estudos têm demonstrado, é que as crianças têm uma carga viral mais alta e elas podem infectar por mais tempo, principalmente as pessoas da sua casa. Então, isso é mais um motivo também para a gente estimular a vacinação, porque a criança pode até ter uma chance menor de doença mais grave, mas ela vai estar transmitindo para outras pessoas na sua escola ou na sua casa. Então, acho que temos vários motivos para justificar a ampliação e recomendação de vacinar as crianças, sim, no nosso país.